Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa, o seu podcast em que tratamos de empreendedorismo, negócios, crescimento profissional e pessoal. Estamos aqui em mais um episódio hoje e vamos começar, tratando aqui sobre um assunto na área mais voltada à parte de culinária, eu diria, né? Mas isso é o de menos, viu? Porque a gente termina tratando de histórias, né? E hoje estamos aqui com... Hoje vamos receber a Migliori para tratar de empreendedorismo na área da culinária. Recebemos aqui Analice e Raquel, sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer recebê-las aqui no Conta Certa. Obrigada, Felipe. O prazer é nosso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Meninas, antes da gente entrar no assunto da criação da Migliori, né, para quem não conhece, né, uma doceria, né, isso, que surgiu quando? Foi que ano? 2016. 16, né? Antes da gente entrar no assunto da criação, eu conheço um pouquinho da história de vocês, né? Vocês militavam aí em áreas muito distintas, né? Uma em uma parte e outra na outra. Eu queria conhecer um pouquinho dessa história que vocês compartilhassem. Tá, vou começar porque que iniciou comigo, né? Certo. Eu, na verdade, fiz contabilidade na UFES, Sim. né? Me formei em 2018. Assim que me formei, saiu um concurso pro bombeiro, Sim. pro Corpo de Bombeiros aqui do estado, né, de Sergipe. Fiz o concurso, fui aprovada. Depois de uns 2 anos que fui chamada, na verdade, né? Demorou um pouquinho para chamar. E aí, quando fui chamada, recusei, porque já tava começando a fazer os doces em casa. Entendi. Nesse período aí. É uma decisão difícil, viu? É uma decisão difícil, Abre mão de Tem concurso, público, né? para quem é jovem, assim, que hoje é um dos maiores... Porque no Brasil, né, assim, estabilidade a gente não tem na iniciativa privada. É um risco, na verdade, é um dos países mais arriscados para se investir e se empreender no mundo. E você trocar uma carreira, assim, teoricamente mais segura por isso, então foi uma decisão... E eu tinha meu irmão, né, Vitor, que foi bombeiro durante 12 anos. Então era um bom exemplo em casa, né? Fiz por conta dele também, porque, né, ele sempre foi apaixonado pelo Corpo de Bombeiros, fala até hoje. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar e eu acho que foi acertada. Não se arrepende não, né? Não. Mas aí você já estava produzindo, né? Você já vendia assim para amigos, eu já fazia na faculdade. Eu comecei com palha italiana, então na faculdade de contabilidade eu já fazia algumas palhas italianas para vender lá na faculdade. Entendi. E essa vontade de fazer o doce especificamente começou de onde? Então, eu sou formiguinha, sempre gostei de doce. Então, eu sempre fiz em casa, adolescente, de tarde, depois da escola. Brigadeirozinho. Um brigadeirozinho de Nescau, de panela. Então, eu sempre gostei de doce. Então, Dia das Mães, eu fazia doce. Alguma reunião que tivesse em casa, eu fazia sobremesa. Então, eu sempre gostei. E aí, na faculdade, eu tinha acabado um estágio, né? Eu fiz 2 anos de estágio. Quando eu vencei o contrato, tive a oportunidade de ser contratada também. Não quis, recusei. E aí, fui fazer doce para ganhar um dinheirinho, né? Enquanto eu tava Aquela ideia de na graduação. Por que não, né? Por que não, Tô nova, dá tempo de testar. Exatamente. Poxa, estagiava 6 horas. Agora eu tenho essas 6 horas livres. Vou fazer alguma coisa para... Um pouquinho de coisa de veia, né? Corria na veia esse tino, assim, para o comércio, né? A exemplo dos nossos pais, que toda a vida inteira trabalharam com isso. E vocês participavam, né? A gente participava. E a gente sempre se virou, né? Acho que desde criança, a gente participava da empresa deles. E a gente sempre buscou algo também por fora para estar aumentando ali a renda do final de semana. Até meu irmão também, que era concursado na época. Eu lembro que Vitor era concursado do bombeiro, estudante de medicina, e ele ainda se virava com outras coisas. Ele resolveu criar um buffet para fazer churrasco no final de semana.
Então, lá em casa, todo mundo, de certa forma, tentou se virar. Sempre correndo atrás, né? E eu acho que você Tentando falou uma muito rendinha extra. interessante. A gente vê aqueles exemplos mais famosos de pessoas que vieram do nada e que quebrou aquela corrente, né, da pobreza e conseguiu Sim. empreender e tal. Mas a gente esquece que a maioria dos casos vem do exemplo de casa. Exato. De que nós crescemos com pais trabalhando, né, lutando, buscando renda extra final de semana, e que isso é incutido na gente enquanto a gente cresce, né? Exato. E esses exemplos, sendo a regra, terminam ficando esquecidos. Exato. Eu achei legal isso que você falou, que assim, vocês já viam isso em casa. Isso. Então isso é um incentivo de vocês continuarem, né, lutando atrás também. Sim. Normaliza, né? Normaliza, exato. Já você, Raquel, é um pouquinho diferente, né? É. Você já, de fato, É. era enfermeira, não é isso? Enfermeira, minha formação acadêmica, né, na área de enfermagem. Eu fiz mestrado após a graduação, porque eu queria atuar na área da docência. Então, o meu objetivo era trilhar uma carreira, né, na docência. Não sou formiguinha, né, Sim. nem para produzir, nem para consumir. Gosto, óbvio, dos doces da Migliore, Sim. mas não sou formiguinha como a Analice. Porém, eu me via muito, de certa forma, limitada na carreira que eu escolhi. Então, óbvio que eu poderia, na época, né, eu cheguei a ensinar durante 6 anos na maior faculdade particular do estado. Adorava o que eu fazia, mas ficava faltando em mim algo que eu fosse mais independente na Talvez minha uma atuação. limitação naquilo, né? Amo, mas... Uma limitação, inclusive financeira, né? Porque eu tinha um teto ali para atingir. Eu tinha pessoas que me geriam, né? Perfeito. Então, eu tinha uma vontade de ser mais independente em relação a isso. A vida fica um pouco mais ter as minhas decisões e de não assim, ter um limite pra colher as coisa. consequências das minhas decisões, Exatamente. sejam boas, sejam ruins, né? Exatamente. Então, chegou um momento que, logo depois da pandemia, que quando eu voltei, né, quando nós voltamos da pandemia, eu já em um cenário de vida totalmente diferente, com a filha pequena, eu não me via mais naquele cenário da sala de aula, não me via mais naquele cenário de cumprir horário, não que eu não cumpra na minha empresa. Sim, sim. Mas é óbvio que a gente tem uma liberdade maior, né? E a gente toma as nossas decisões no dia a dia. E aí foi quando a Analice estava com a empresa em crescimento e eu acho que foi o grande marco, né? A nossa sociedade, que foi quando a gente deixou de ser... A Analice deixou de ser uma empresa doméstica e a gente começou a furar bolhas e a cidade começou a conhecer a Migliore. Engraçado, né, Felipe? Porque você vê que, assim, a Analice, ela começou o negócio e Raquel entrou depois, mas você vê que as decisões foram muito parecidas, né? Exatamente. Tiveram que abandonar, assim, coisas que elas tinham Quando se dedicado para Quando a poder... Analice abriu mão, né, do concurso dela e falou assim, o quão foi difícil tomar essa decisão. Para mim também foi muito difícil tomar uma decisão, porque, óbvio, a gente não tem uma estabilidade absoluta numa empresa particular, mas, assim, eu tenho plena convicção que eu ficaria ali o tempo que eu quisesse, enquanto eu não fizesse uma besteira muito grande, né? Porque muito responsável, muito querida, né, pelos alunos. A verdade é que, assim, grandes empresas, elas vão lhe dar uma certa estabilidade, Sim. desde que você, né, esteja ali batendo o fit cultural com eles, Isso. entregando as demandas, eles vão estar Exato. satisfeitos, né? E para mim foi muito difícil também tomar decisão, porque, queira ou não queira, foi um projeto de vida, né? Eu passei uma vida trilhando para conquistar aquele espaço. Que não é fácil. E eu ia para uma área totalmente diferente. Então, não é só a decisão de pedir a demissão, é pedir a demissão e mudar completamente a sua área de atuação, inclusive começando a investir em uma coisa que você não sabe se vai dar certo, né? E que vocês nunca tiveram uma experiência anterior, né? E em uma área que vocês nunca tiveram uma experiência anterior. Então, foi confiando muito, assim, no instinto, confiando muito na nossa vontade e capacidade de doação para fazer tudo dar certo. Coisa boa. E deu. Está dando, né? Então, interessante, assim, a gente vê que iniciou por uma e que você entrou depois, então foram momentos diferentes, né? Momentos diferentes. Eu entrei em 2021. Quando você passou a ver, Analice, isso como negócio, dizendo assim, não, é isso aqui, eu quero viver disso, Sim. quando passou de ser aquela renda extra, Sim. para dizer, não, é isso aqui. Quando eu já tinha
agenda de compromissos com os clientes, Entendi. né? Deixou de ser só uma produção ali que a pessoa ia comprar e você passou a ter compromisso. Não, eu tinha compromisso, porque as pessoas encomendavam, tipo, na segunda-feira, como acabava rápido, a galera começou a encomendar. Então, sei lá, na segunda-feira, uma cliente chega e fala assim, ó, já guarde 2 caixinhas de biscoito pra mim sexta-feira. Aí eu, tudo bem, se você fizer o pagamento de 50% Sim, claro. desse valor. Claro, Sim. claro. Então, eu já tinha um compromisso com as pessoas, né? Não é tipo, se ela vier, que ela Vou não pagou fazer 20, nada, né? se ela vier sexta-feira e não tiver, tudo bem. Eu, né, Sim. não assinei nada aqui. Sim. Não, mas como tinha um pagamento de 50%, eu já tinha compromisso com os clientes. E é o né? problema, né? Um compromisso que você quebra, ele sai quebrando assim, a palavra espalha. Exatamente, né? Então, foi nesse Nessa época momento. você estava sozinha ainda, ou seja, você produzia, você organizava, você fazia... Eu comecei fazendo sozinha, né? E aí, quando o negócio foi aumentando, aí eu tinha uma pessoa que me ajudava, que ela fazia diária. Perfeito. E aí, ela me ajudava. E aí, começou uma vez na semana, depois 2 vezes na semana, depois 3 vezes, depois, vou ter que abrir um MEI Sim. e te contratar. Sim, Né? sim. Porque também era mais... não era tão custoso, porque a diária é mais cara, Isso. né? perfeito. Então, eu negociei com ela, eu vou assinar sua carteira, tal valor, e aí, né, você vai ter todos os benefícios de uma carteira assinada, né? São os problemas do negócio, né? Aí é funcionário, aí é imposto, aí até aí, não, eu produzia meu bolo e vendia, né? Isso, exatamente. Então, foi nesse momento que as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Entendi. Porque eu saí da cozinha de minha mãe também, Perfeito. né? Montei uma cozinha na casa dela, só que embaixo. Sim. Só que já um forno industrial, uma Profissionalizando, mesa de né? inox. Sim. Foi alto, né? Assim, o investimento para... Não, foi em torno de 10, 12 mil reais. Tá. Eu tive que reformar, eu tive que revestir a cozinha inteira. Então, tudo, né? Tudo conforme... As normas. As normas, exatamente. Então, eu tive que revestir o lugar que não era revestido. Tive que comprar uma mesa de inox, que na época, pra mim, era tipo... Então, claro. Sabe? Eu tenho que juntar esse dinheirinho aqui pra investir. Então, foi nesse momento que as coisas começaram a ficar mais sérias, né? Entendi. E aí vem a entrada de Raquel, né? Como foi esse acordo de vocês e como surgiu, na verdade, essa ideia, né? Dela vir, né? Foi por necessidade, foi alinhado, foi... Como foi isso? Eu vou até falar por ela. Foi por uma necessidade mesmo. Nessa época, a Analice estava com 2 funcionárias, porque ela tinha essa confeiteira e tinha uma pessoa para limpeza. Perfeito. E eu sempre estava pela casa de minha mãe, sempre levei jeito também ali e comecei a ajudar muito a Analice. Na pandemia, eu estava trabalhando de home office. Sim. Então, minha carga horária diminuiu bastante, né? Com essa mudança também da forma como a educação, Perfeito. né? Precisou ser adaptada na pandemia. Então, eu tinha a Marina pequena, aí o home office, e acabei ajudando muito a Analice durante a Páscoa e depois durante o Dia das Mães. Inclusive, no Dia das Mães... eu já entrei de cabeça, assim, com ela, ajudando em relação à campanha, à montagem dos produtos que a gente ia oferecer para venda, as fotos, a gente tirou as fotos da cesta que a gente montou. Então, eu entrei de cabeça ajudando, mas não ajudando, né? Na Irmandade. Sim. Na verdade... E aí, depois disso... a Páscoa... É a segunda maior campanha que a gente tem no ano, né? Sim. A primeira é o Natal e a Páscoa é a segunda. Então, ali já foi correria para mim, a Páscoa, porque eu atendia no WhatsApp, eu organizava as encomendas, eu ajudava na produção, eu que embalava tudo. Sim. Então, já foi uma loucurinha, assim, para mim, né? E aí, Raquel ajudou bastante. E aí, quando acabou a Páscoa, eu virei para ela e falei assim... Eu preciso de uma sócia. Eu não preciso de outro funcionário. Sim. Eu preciso de outra eu. Na verdade. Foram essas as palavras. E mesmo. outra eu eu só penso em você. Eu não penso em mais ninguém. E aí, eu sempre fui muito organizada, então eu tinha uma planilhinha ali de
faturamento, de despesas, não sei o quê. E eu falei, e eu acho que dá para nós duas. Porque você entrando, a gente vai aumentar. Perfeito. Né? Então eu acho que dá para nós duas. Aí foi quando veio o Dia das Mães. Foi. E ela ajudou bastante. E aí mas nada muito certo ainda, né? E aí ela me mostrou tudo, né? E aí, óbvio que assim, mas dava naquele limite ali. Mas a gente confiando no crescimento, apostando no crescimento, na Porque, verdade. Assim, até esse momento, vou até fazer uma analogia. A Sim. torta era pequena para dividir, né? Isso. A torta era pequena, mas aí vocês apostaram, então vamos crescer a torta, né? Isso, Vamos fazer uma maior. a torta. Né? Exatamente. Então a gente apostou, né? Foi uma aposta, eu acho que foi uma grande aposta da minha vida, assim. E aí, quando eu digo que tem aquela questão do instinto, assim, de que você sabe que no fundo vai dar certo. Uhum. Eu acho que vale a pena, sabe? A gente apostar e trabalhar, né? Não é só apostar e esperar cair do céu. É trabalhar duro ali no dia a dia, sem frescura, né? Fazendo absolutamente tudo que for preciso fazer na empresa, desde tudo, das compras, da produção, da limpeza, de absolutamente tudo, né? Da mudança, do quebra-quebra, se for para botar uma coisa ali, se for para montar uma mesa... A gente compra, né, a gente compra as mesas de inox e a gente mesmo monta e sobe, bate, se ferra, se corta, se machuca. Mas a gente tá ali e a gente até fala hoje, assim, lá na empresa para os nossos funcionários, né? Tudo que vocês fazem, a gente sabe fazer. Sim. Não existe nada na empresa que a gente também não já tenha feito e que a gente não saiba fazer. Então, eu posso até não fazer no dia a dia, mas se eu pegar, eu faço. Sim. Então, a gente sabe fazer porque a gente, né, bota a mão na massa ali mesmo. Agora eu tenho uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas também vão ter, que o nome, ele é muito importante. Sim. O nome é a marca. Sim. É assim, a logomarca, o peso, a fonética. É o que vai representar a empresa, Sim. aquele negócio, a relação da empresa com os clientes para o resto da vida, né? Sim. Então, o que é que significa Migliore? De onde é que veio? O que é que, né, representa? Como eu comecei fazendo só palha italiana, eu peguei o nome em italiano. Apesar da palha italiana não ser... Não ser mais hoje. Sim, não ser um doce italiano. Exatamente. É um doce brasileiro. Sim. Não sabia. Então, Migliore é a melhor. Só que não é nem Migliore que se fala, é Miore. Só que todo mundo chama de Migliore. Migliore é já sergipanizado. Então tem o DNA da Exato. terra. E a gente tem até o apelido da Migliore, que é Migli. Sim. Então todo mundo chama de Migli, entendeu? E a gente ama o Migli. Vamos na Migli, lá na Migli. É isso mesmo. Você vê, né, como É identificação, né? Exatamente. Às vezes a marca não é nem o que a gente escolhe, é o que é aceito pelo público, né? Exato. E as pessoas até acham que é o nosso sobrenome. É mesmo? As pessoas acham que é o nosso sobrenome. Fala Raquel Migliore, Alice Migliore. Inclusive teve um cliente lá que chegou perguntando se era nosso sobrenome. Eu disse que não. Aí ele falou, não, é porque é o sobrenome da minha família. Aí por isso que eu queria saber. Eu falei, não é não. Coincidência, né? Mas a casa é sua, fica à vontade. E aí foi um nome bem aceito, né? Até o apelido, quem colocou foram os próprios clientes. Isso. Na Migli. Na dificuldade da pronúncia, a gente deixou pra lá, parou de corrigir as pessoas e a gente assumiu o Migliore. E eu acho que super funcionou. Tem algumas batalhas que a gente não consegue vencer, né? Não trava, né? Eu até esqueço que já existia o Miore, né? É Migliore e ponto final. É isso aí. Bacana, isso realmente é o que as pessoas aceitam e que causa identificação mesmo. Quando vocês se juntaram, né? Qual foi o acerto que vocês fizeram no sentido de gestão, né? Como você falou, bem colocado, eu precisava de uma outra eu, né? Mas para fazer a mesma coisa, para fazer o quê? Hoje vocês têm algum acordo nesse sentido? Como é que foi feito isso? Sim, lá no comecinho, né? Tudo era menor. Basicamente, a gente dividiu da seguinte forma. Eu ficava com a parte mais administrativa, né? Eu ficava ali mais à frente do WhatsApp, das encomendas, da parte de vendas, que é uma área que eu adoro. E aí, né, a gente fazia essa gestão nesse sentido. Annalise, como tem uma afinidade maior com a cozinha, ela ficou mais com a parte de produção, de compras, né, dos produtos.
Então, foi basicamente assim que a gente fez desde o começo e é assim que a gente se mantém basicamente até hoje. Na verdade, quando a gente combinou, Raquel, ela não ia sair totalmente da universidade. Eu ficaria, né, eu ficaria só à tarde. Ela ficaria só à tarde. E aí a gente dividiu uma porcentagem, né? Uma porcentagem maior pra mim, porque eu estaria mais tempo na empresa, e uma porcentagem menor pra Raquel. Isso. Mas no primeiro mês, ela falou... O primeiro mês foi um mês de férias. Outra, né? Assim. Era férias na universidade. E aí, nesse primeiro mês, eu vi, não vou dar conta. Eu não tenho como me dedicar à empresa, eu não tenho como me dedicar ao meu trabalho, que exige. Mundo, né? E não é de professor, que você sabe que não é somente aquele cumprimento de carga horária em sala de aula, você leva trabalho para casa. Isso. E eu tinha uma filha de menos de 1 ano de idade. Sim. Então, eu não tinha como, eu disse, fui enlouquecer. E aí, eu pedi demissão. Pedi demissão e eu disse, não, eu não quero nem cumprir o aviso. Aí minha chefe implorou, não. Aí eu falei, tá, eu cumpro o aviso. E aí depois do aviso eu fiquei dedicada integralmente à empresa. E aí a gente reformou. O primeiro... o acordo. Nessa época a gente tinha saído daquela cozinha da casa da minha mãe. Alugamos uma casa pra a gente conseguir reformar esse local da casa, para ter um espaço para receber os clientes. Então, juntamente com sua entrada, ou seja, assim, eu diria que seria um prazo de profissionalização, de ampliação. A gente ampliou, porque antes era somente por encomendas e no iFood, né? A Analice entregava os produtos na calçada de casa. Então, com a sociedade, a gente abriu com cara de empresa mesmo. Era muito pequenininha. Mas a gente tinha um local para receber o cliente para fazer a retirada, tinha placa, então já tinha cara de empresa. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante da Migliore, que assim, vocês, eu diria que vocês começaram um movimento aqui na cidade. Sim. Eu acho que vocês concordam comigo. Até esse período da abertura e da massificação assim do nome de vocês, a gente não tinha tantas docerias, né? A gente tinha coisas muito esporádicas, talvez num shopping, né? Mas não tinha esse movimento de ter doces mais elaborados. E vocês, eu diria que foram as pioneiras aqui. Depois surgiram várias, e hoje tem várias. Mas vocês foram as pioneiras e são a referência ainda, né? Eu acho que, na época, a gente tinha as tradicionais, né? As da nossa infância, as super tradicionais, que estão no mercado até hoje, né? Ótimas. Onde, inclusive, nós nos inspiramos. Porém, são tradicionais, né? E aí, eu acho que existiu realmente esse movimento de modernização, de você prestar um serviço, oferecer um serviço, né, de uma forma mais personalizado, mais moderno, mais criativo, né? E eu acho que o diferencial da Migliore foi os nossos produtos, eles começaram de forma muito presenteáveis. Então, eram doces, não para você consumir, para você receber uma pessoa em casa e consumir, né? Ou para você ir lá e comer, fazer seu lanche da tarde. Eram produtos presenteáveis. E aí foi assim que a gente conseguiu furar as bolhas e as pessoas começaram a conhecer a doceria porque olhavam para aquilo, se encantavam com a nossa embalagem e fazia, poxa, que coisa linda, de onde é? Que delícia, porque não basta ser bonito. Assim. Porque até esse momento, realmente, ninguém comprava doces pra estar dando assim como presente. Era mais presente. A gente ia nas tradicionais, comprava o bolo e comemorava o aniversário. Eu fazia o lanche no local, né? Exato. Eu ia comentar exatamente sobre isso agora. A história de vocês, assim, e eu acompanhei eu recentemente vi a história da Cacau Show. Sim. Eu achei muito parecida nesse sentido. Você não tá dando um chocolate, você não tá dando um doce, você tá dando um presente. Exato. Né? Realmente é muito bonito. A diferença, obviamente, né, para essas franquias, né? É uma coisa artesanal, é uma coisa feita à mão. Então, assim, é muito detalhe, né? Muito detalhista e é bem bacana. Isso é um diferencial realmente muito grande. É uma preocupação grande nossa, né, com a embalagem. Esse último ano, eu acho que foi um ano que a gente investiu muito nisso, porque já faz parte da nossa essência, da nossa marca. Vocês investiram em quê? Em embalagem. Nessa preocupação com design. Apresentação. Isso, apresentação. Mais recentemente, na Páscoa, né? A gente contratou um ilustrador, né? Um artista sergipano, ilustrador. E aí,
reuniões e reuniões para ele absorver a nossa essência e para absorver o que a gente queria transmitir também. Então a gente fez uma estampa, né? Uma ilustração exclusiva da Migliore. Então não tinha, né? Na cidade não tinha nada igual, porque a gente sabe que como são campanhas curtas, muitas vezes compram. A gente já fez isso, né, durante os outros anos. A gente compra as embalagens da Páscoa em sites prontos e a gente corre o risco de uma outra doceria Exato. utilizar a mesma. Então, esse ano a gente deu essa investida, na verdade, desde o Natal, né? Então, isso vale muito a pena, porque as pessoas se encantam pela embalagem, né, pela apresentação, por presente, e aí, quando consomem. Só pra gente hoje tratar também, assim, a linha de doces de vocês é completa? Tem alguma coisa que vocês não fazem? O que é que vocês focam hoje de produtos, assim? Uma preocupação que eu sempre tive lá na Migliore é não fazer o que todo mundo tá fazendo porque é moda. Tá. A gente já teve a moda do cupcake, todo mundo fazia cupcake. Isso. A gente teve moda do bolo no pote, todo mundo fazia bolo no pote. Inclusive, quando eu comecei a fazer palha italiana, eu tava na moda do bolo no pote. Eu falei, não vou fazer bolo no pote. Vou fazer outra coisa. Vou fazer palha italiana. E depois que eu comecei a fazer, a Migliore começou... Aí eu vi que as pessoas começaram a fazer também. Mas eu sempre me preocupei em não fazer o que todo mundo fazia. Teve a época do brownie, enfim. Verdade. E aí eu sempre tentei criar produtos, né? Tem produtos que já existem. Por exemplo, o sonho de valsa. É o produto que a gente mais vende hoje. Comi esse final de semana, inclusive. Foi... Sonho de valsa de lá. É o que eu mais gosto. E sonho de valsa vai ser sonho de valsa em qualquer lugar. Só que cada um tem sua receita. Isso. Né? Mas eu me preocupei em criar outros produtos. Por exemplo, o bombom crocante de Nutella. É o segundo produto que a gente mais vende. Eu que criei esse produto. E hoje eu vejo que outros lugares fazem, com o mesmo nome, inclusive. Mas tudo bem, não patenteei. Mas eu sempre me preocupei em inventar produtos, né? Por mais simples que fosse, assim. Sei lá, eu tinha um biscoitinho do sonho de valsa, que as pessoas elogiavam muito. E aí eu pensei, e se eu fizer esse biscoitinho achatado e rechear com doce de leite? Pronto, eu criei o biscoitinho amanteigado de doce de leite. Então, eu sempre tentei ir fazendo coisas diferentes do que todo mundo fazia. E se a gente pegar esse biscoitinho recheado com doce de leite e banhar no chocolate? Virar um alfajor. E daí vão surgindo os outros produtos. Mas isso é um processo contínuo, né? Vocês basicamente não param nunca de estar buscando novas formas. Isso. Com a abertura da loja física, né, a gente precisou ampliar também o cardápio. E aí foi um estudo muito intenso, né, do que oferecer, como a gente preencheria, né, o cardápio para agradar os diversos gostos, sem mudar a nossa essência. Então, a gente precisou ampliar, houve uma pesquisa, estudo, mas uma coisa importante é que nessa invenção, a gente não inventa demais, né? Porque o simples é o que funciona, Exato. É o que agrada. Ontem teve um vizinho que, no elevador, ele disse assim, tô viciado, no meu prédio, né? Tô viciado naquela torta de morango com pistache. Não existe nada mais gostoso que aquilo. Antes eu gostava mais de palha italiana, mas agora eu tô viciada nessa. Então, tipo, é um bolo caseiro, né? Um recheio ali de morango, o recheio com pistache, não é nada fenomenal, assim, de invenção. Ai, que eu busquei uma referência, sabe? Não, mas agrada o paladar, é aquela composição equilibrada, né? Leve, para você sentar, bater um papo, tomar um café, né? Nesse tempinho chuvoso. E uma coisa muito importante é a padronização. É o que eu sempre falo lá, não adianta o cliente um dia comer tá de um jeito, e no outro dia comer tá de outro jeito, no outro dia tá ainda melhor do que ele comeu no primeiro. Não, tem que estar do mesmo jeito todos os dias que ele for comer. Ele já vai sabendo como ele vai sentir o gosto, exatamente. Né? Isso é importantíssimo. Porque esse cliente que tá apaixonado por essa torta, se ele chegar um outro dia lá e a torta tiver mais ou menos... A qualidade da Migliore. Caiu. Não venho mais. Não, e ele, às vezes, não dá uma outra oportunidade. Já foi 2 vezes e... Sabe o que e cada vez que eu comi tá de um jeito. Então, não vou arriscar. A comida, ela marca a gente, eu acho que na alma. Exatamente. Não é? Verdade. E o doce, então? E o doce mais ainda. Eu lembro quando eu era pequeno, que inaugurou, posso até falar o nome do restaurante, o Hakata. Sim. É o meu restaurante favorito. Mas por que é favorito? Porque quando inaugurou,
meu pai pegava a minha irmã e levava lá pra almoçar um dia por semana. Sim. Aí tem a memória afetiva a memória também, afetiva. né? Mas aí é que tá. Até hoje a comida tem o mesmo gosto Aham. de 10 anos atrás. E eu almoço lá no mínimo uma vez a cada 2 semanas. Pra sentir aquele mesmo gosto. E eu lembro ainda. Então, Não é assim, só a comida, né? não é só a comida. Mas se a comida começar a perder, mudar, Isso. né, aí a gente perde essa memória também. E aí, aí a gente fala da experiência, né? E quando a gente fala, assim, de problemas da empresa, quando surgem os problemas, esse é um grande desafio também pra gente, quando a gente lança a loja física. Além da gente ter aquele leque de produtos deliciosos para oferecer para o cliente, da embalagem ser maravilhosa, a gente agora precisa se preocupar com atendimento, Pronto, com o exatamente ambiente, isso. com a experiência do cliente. Vamos tratar então da Migliore hoje. Vamos. Né? Vocês abriram a loja, vocês passam agora a trabalhar também com serviço, Sim. né? Não só serviço, mas também, como você falou, atendimento, satisfação do cliente, né? Hoje, qual é a estrutura que a Migliore tá? Tá com quantos funcionários? Como é que vocês estão hoje? Pronto. Só um pequeno, né? Voltando só um tiquinho no Sim. tempo. A loja surgiu de uma necessidade, de um pedido, né? Era quase a pessoa implorando, os clientes implorando por uma loja física. Sim. Eu lembro que lá na IDESE, onde a gente funcionava antes, chegou uma vez um grupo de 5 mulheres. 5 senhoras, né? Quando abriu a porta, ali tinha quantos metros quadrados? Não cabia nem assim. 10 metros quadrados. quadrados. E ela disse, eu não tenho onde a gente sentar. Resumindo, elas compraram o que quiseram e foram para uma cafeteria Sim. tomar o cafezinho delas comendo os produtos da Migliore. Então, assim, as pessoas pediam muito, porque o nosso produto pede um cafezinho, um verdade, biscoitinho pede um cafezinho. E a gente foi muito resistente, muito resistente. Não se meter com isso, o negócio tá dando certo. Não vamos mexer. Vamos ampliar de uma outra forma, mas Que tá ganhando, né? isso, É melhor não mas mexer, né? é uma mudança total, né, de negócio mesmo. Você trabalha ali, né, somente com seus funcionários, agora você tem que lidar com o atendimento. Público. Então, né, a gente passa a ser também um prestador de serviço, né? Perfeito. E aí, isso foi um desafio muito grande. Mas a gente também não pôde deixar de passar a oportunidade, né? Então, se o cliente está pedindo, então eu tenho ali o que a maioria das pessoas lutam para conquistar, que é a clientela. Isso. E a gente já tinha uma clientela ali alucinada, querendo um local para consumir. Então, abrimos a loja, vem muitas preocupações, né? Primeiro, investimento, né? Altíssimo, a gente faz uma margem e essa margem triplica. E local, a escolha do local, né, que foi muito assertiva, Foi. né, o local para o nosso público. Aí vinha a preocupação com a loja. Eu lembro que quando a gente foi visitar, antes funcionava o empório. Isso. E tinha um revestimento bonito, um azulejo bonito. E aí, a moça que estava apresentando a loja pra gente, a sala, disse, vocês até podem aproveitar aqui esses azulejos. Mas em nenhum momento a gente pensou, assim, em economizar no ambiente. Porque a gente queria no capricho, sabe? Pra pessoa se sentir... Você até fala que acha que foi o primeiro projeto que foi executado exatamente Na íntegra. como- A gente executou Porque geralmente na íntegra. faz aquelas mudanças, né? Isso. Vamos reduzir. A gente executou na íntegra o projeto dela. Foi um projeto desafiador para ela, que foi o primeiro projeto comercial dessa arquiteta. E a gente fez uma relação de amizade com ela, porque foi uma sintonia muito grande. E o projeto ficou lindo, né? As pessoas se sentem em casa, né? A segunda casa, temos muito clientes, assim, que dizem a minha segunda casa, que marcam tudo lá, reunião de negócios, reunião com E é onde você passa a maior familiares. parte do tempo, né? Exato. Em casa você vai pra dormir. Isso. Então, a gente tem muitos clientes que estão lá, né? Agora, esse negócio de arquiteto é engraçado, porque assim, você termina ou sendo amigo ou inimigo, né? Só tem esses dois. Obrigado. Obrigado, né? Não? Deus, essa gente vai levar pra Vocês arquitetos aí, vocês sofrem, viu? Você já trabalhou com ela de novo. Sim, já chamamos ela para um projeto do container, que a gente, né, coloca o container lá na galeria nas campanhas de Natal e de Páscoa. Isso. Então ela já esteve com a gente na campanha do container.
O container também é uma novidade, né? Assim, foi algo que chamou muita atenção das pessoas na cidade, né? Todo mundo ficava encantado com o container. Era engraçado que o container, Kaique, você fez uma carinha assim. A gente alugou mesmo um container porque achamos naquele momento, para aquela campanha, que a loja seria apertada, né? A gente não queria perder a comodidade do cliente que vai lá consumir, fazer o lanche, né? Consumir diariamente com a correria, o volume de pessoas para as encomendas de Natal e de Páscoa. Então, daí surgiu a ideia do container. E foi muito legal, porque as pessoas paravam lá e faziam assim: ah, não é Cacau Show, é a Migliore. Ah, não é a Copenhague, é a Migliore. E a gente ficava assim, muito feliz. E as pessoas também valorizaram muito esse investimento que a gente fez. Deu muito, muito, muito certo. Voltando à pergunta de Felipe. Ele perguntou quantos funcionários. Isso, e como é a estrutura que vocês estão hoje, isso. Hoje a gente tem uma fábrica em um endereço e a loja em outro, né? Seria impossível né? produzir tudo lá na loja, né? Sem condições. O problema seria espaço lá hoje. Espaço, exatamente. E hoje, somando tudo, vocês estão com quantos funcionários? A gente tem cerca de 28 funcionários. 28 funcionários. Acho que 30 com a gente, né? São 30 pessoas. São 30 pessoas, isso. E 28 funcionários. Uma logística totalmente diferente que a gente tinha. Então, todo dia a gente tem pedido que a loja faz para a fábrica, né? Então, os produtos muitos vão prontos da fábrica para a loja e alguns pré-prontos e são finalizados na loja, né? Porque na loja a gente também tem uma cozinha. E logística, né? A gente tem uma cozinha. Na produção da loja a gente tem 4 pessoas na produção, né? E lá na fábrica a gente tem, eu acho que 18 a 20 só na produção. E aí vocês têm um carrinho que vai e pega na fábrica. Isso, a gente tem. A gente tem um funcionário também, Gabriel, que é responsável pelo transporte. O Gabriel tem que ir devagarzinho, senão vai quebrar os burros, né? Pelo amor de Deus. O bom é que é perto. Assim, outra estrutura, né? Outra coisa, Já para essa parte de gestão, né? E esse aumento significativo, porque assim, lidar com 28 pessoas não é brincadeira. Sim. Né? Vocês fizeram alguma especialização, algum estudo, alguma coisa de vocês, pessoal, ou foi matando no peito e encarando ali o que aparecia? Os dois, né? Os dois. Primeiro a gente foi matando no peito, mas a gente teve uma consultoria também, né? Ótimo. Antes, foi né? Consultoria em quê? No outro endereço. Foi para arrumar a casa mesmo. Processos. Foi na verdade profissionalizar. Quando a gente começou a profissionalizar. A gente não tinha nem sistema antes, né? A planilha. Quando era na casa de minha mãe, a gente não tinha nem sistema. Então a gente contratou uma consultoria da Gabilow. De André. Isso, de André. E aí, eles passaram 6 a 7 meses com a gente, eu acho, no Coquel. E aí, eles arrumaram a casa, né? A gente botou um sistema. Sim. A gente organizou planilhas de tudo, de estoque. De tudo, de estoque, vendas, de ficha técnica, de financeiro, exatamente. Então, a gente se organizou enquanto estava lá na casa de minha mãe. E quando a gente foi para a loja, a gente já tinha um pouquinho mais de experiência e já estava com a casa arrumada. Isso, exatamente. Mas a casa já é diferente. Já não é aquela casa mais, sim, né? Já é outra empresa, com outro volume de vendas, outra, né, quantidade de funcionários. E assim, no dia a dia é matar no peito. Porque eu acho que realmente esse lidar, né, com pessoas é a parte mais desafiadora. Não é fácil a gente encontrar pessoas para vestir a camisa. E encontrar pessoas já tá difícil. Exatamente. Encontrar pessoas já é difícil. Graças a Deus a gente tem pessoas assim muito importantes, sabe, na empresa que chega junto, que veste a camisa, que tá ali para tudo mesmo. E que cresceram com a gente, né? Pessoas que cresceram e aquelas que não chega junto. Que é normal. Vai se adaptando ou vai chegando o dia dela e aí a gente vai levando. Eu atendi um cliente e você veja a problemática que isso está.
Ele tem 3 lojas. Ele falou, Kaique, eu vou ter que fechar a 3ª loja. Mas por quê? A gente tá fazendo análise, né? Das lojas, etc. Ele disse, rapaz, eu não tô achando gente pra trabalhar. Eu falei, mas rapaz, a loja tá dando dinheiro. Nem que você vai, passe o dia lá trabalhando, não tem... Aí ele, mas as outras, fala, rapaz, não feche. Você vai vender sua vaquinha que tá dando leite, né? Tem que correr atrás, tudo. Mas você vê, aí chegar ao ponto da pessoa pensar em fechar um negócio, Sim. porque não tá conseguindo gente pra trabalhar, né? E voltando ao que vocês falaram, eu acho também que faz parte de negócio. A gente nunca vai só no peito e também nunca vai só de processo, só de... Não, você vai surgindo. À medida que o negócio vai pedindo, né? Você sente aquela dor. Você vai e cura, né? Toma um remédio e já se prepara, toma a vacina para aquilo. A gente vai adquirindo experiência. Exato. Porque só de teoria também ninguém consegue levar, né? A gente precisa ter experiência de vida, inclusive, né? Então, quando lá na infância a gente ajudava ali, né? O meu pai no balcão do açougue, a minha mãe ali. Então, tudo isso vai sendo, né? São experiências que a gente vai acumulando e que a gente vai utilizando isso no dia a dia com as pessoas que estão ao nosso lado na empresa. E tentando criar sempre processos, né? Acho que é bem importante. Então, para todas as áreas, porque se a pessoa sabe exatamente o que fazer... É só seguir aquela receita. É só seguir. E se der errado é porque não seguiu. Exatamente. Ou porque a gente precisa rever o processo. E se seguiu e deu errado, então vamos rever esse processo aqui. Isso. Mas eu acho que hoje na doceria inteira, né, tanto na parte de produção, de atendimento, do delivery, do transporte, a gente tem um processo muito bem definido, né? Isso dá uma tranquilidade pra gente também. Poxa, a pessoa não precisa me perguntar o que precisa fazer hoje, porque ela sabe exatamente o que ela precisa fazer hoje. Sim. E aí, isso tranquiliza a gente também para fazer outras coisas que precisam ser feitas, eu tenho certeza que a consultoria deve ter ajudado bastante. Muito. Já conversamos aqui com alguns consultores, né, Felipe? Inclusive com o André. E já também passamos por consultorias, muitos clientes nossos têm. E assim, E o dia a dia também, né? A gente já teve um processo e agora é outro, né? Porque a gente vai melhorando e o cenário vai mudando também. Cenário vai mudando então a gente sempre tem que estar adaptando. As vão sendo outras, né? Qual a parte que vocês passaram por tudo, né? Sim. Então, qual foram o quadradinho ali que vocês particularmente acharam mais difícil? Cada uma, né? Obviamente vocês podem ter visões diferentes, mas a maior dificuldade que eu tive foi, sei lá, no marketing, foi na venda, foi na gestão de pessoas, foi conseguir funcionário. O que foi que vocês sentiram mais dificuldade? Eu acho que pra mim, gestão de pessoas pra mim também. a parte mais difícil. É mais difícil. Porque pra mim é tão óbvio. Você falou mais difícil, ou seja, continua sendo Pronto, difícil. Eu ia falar exatamente o que a Ana está falando. É muito óbvio, porque pra mim, às vezes, é tão óbvio, sabe? Mas às vezes às vezes só falta bom senso, boa vontade. Tipo assim, só falta isso, sabe? Só falta isso. Então, velho... é muito óbvio. Às vezes a gente para e faz assim, eu não acredito que eu tô perdendo esse meu tempo e essa minha energia para resolver esse problema. Porque, veja, isso podia não existir. Esse problema podia não existir, né? É um problema que podia ser evitado se a pessoa simplesmente fosse profissional, se a pessoa simplesmente fosse responsável, se a pessoa simplesmente tivesse noção, assim, do básico, mínimo, né? Exatamente. Mas a gente passa por isso todos os dias, né? Todos os dias. E é o que eu sempre falo lá, a gente tem muitos exemplos de pessoas que cresceram lá dentro, sabe? Então, não é... Poxa, não é uma empresa que você tá ali e você acha que você vai fazer aquilo pra vida inteira. Não, se você fizer um pouquinho diferente, você vai ter o seu espaço. Sim. Em algum momento você vai ter, né? Hoje a minha coordenadora de produção, ela foi a minha segunda funcionária que entrou para fazer serviços gerais de limpeza. Ela entrou para lavar os pratos da confeiteira. Sim. Né? Então, a nossa gerente da loja, ela entrou para ser atendente, para ser balconista, né? Sim. Atendente ali de quando a pessoa ia retirar os pedidos. E são duas pessoas que vestem demais a camisa e que a gente tem zero arrependimento de ter subido elas, né? Isso. A gente tem outra também que é supervisora, que entrou para ser auxiliar de confeitaria.
Então, poxa, a empresa tá crescendo, você tá vendo que tá crescendo. E a gente vai crescer, vocês, com a gente, sabe? Ouvi isso assim, aí me lembro o que a Raquel falou. Caramba, tem horas que é tão difícil. E aí, o que eu penso, Raquel, quando eu vejo esses momentos e passa, porque a gente passa diariamente. Sim. Da falta de bom senso. Não acaba nunca. Não acaba nunca. De coisas tão bobas que eu falo, Felipe. E aí, né, é o que eu lembro que também tem o outro lado da moeda, que são essas pessoas... Sim, que faz valer a pena, né? Aquele esforço. Exatamente. A nossa gerente, inclusive, da loja, ela se autopromoveu. Ah, verdade. Foi exatamente assim que aconteceu, a promoção dela. Ela se autopromoveu. Ela, quando a gente mudou para a loja física, ela foi para ficar no caixa e ser a líder ali do atendimento. A função dela seria mais ou menos essa, caixa e líder do atendimento. No nosso desespero da primeira semana, do primeiro final de semana de loja aberta, da fila bater 30 pessoas na fila, que foi essa a realidade da nossa primeira semana, graças a Deus. A gente desesperada, né? Porque era tudo novo, existiam processos, mas a gente não tinha noção do que vinha pela frente. Eram pessoas no atendimento novas também, né? Era novo para todo mundo, né? Era tudo novo para todo mundo. E aí a Analice chegou um dia, me trancou no escritório e jogou assim 10 problemas na mesa. Da fábrica, fora os nossos problemas da loja. E aí a gente chegou a chorar. E aí quando a Anne chegou, Anne abriu, bom dia, chefinhas, não sei o quê. Aí eu fiz, sente aqui, Anne. Aí ela sentou, a gente... Os 10 problemas. A Analice, né, vomitou em mim, eu vomitei nela. Aí ela faz, então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Bem assim. Vocês precisam... Aí eu passei a noite pensando, né? Eu não dormi, eu passei a noite pensando. E vocês precisam de uma pessoa para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. E aí fica uma pessoa exclusiva no caixa, e uma pessoa para abrir a loja, uma pessoa para fechar a loja. Nanana, e essa pessoa sou eu. Pronto. Foi dessa forma. Aí eu só virei para ela e disse assim, faça a sua proposta. Acabou. Sabe? Então, a pessoa que chega com essa disposição, porque ela podia dizer assim, nossa, o probleminha é seu. É pra eu fazer o quê? O seu probleminha é seu, eu vou continuar ali. Faça bem, eu vou fazer... Eu vou continuar ali no caixa, esse probleminha é seu e eu, não vou me comprometer com mais nada do que eu já sou comprometida. E ela veio e fez a proposta dela e eu disse assim, vamos fazer 3 meses de experiência com essa proposta e após 3 meses tá tudo certo. Que maravilha. E aí ela tá lá até hoje e a gente é muito feliz, né? As pessoas acham até que ela é nossa irmã. Acham que ela é a terceira irmã. Porque ela realmente é muito comprometida com a empresa, com o trabalho. Ela tem um jogo de cintura muito grande com essa problemática na gestão de pessoas. Então ela dá um alívio grande pra gente em relação a isso também. Ele é um filtro, né? Se chegar pra você. Isso. E é como você falou, são essas pessoas que faz o dia a dia valer a pena. Agora, outra curiosidade. Você falou que tem que ter uma padronização. Né? A gente estava discutindo isso. Mas como é que você concilia assim, essa padronização com... que é artesanal? O doce de vocês, ele tem um doce de casa, Como é que faz para ser industrial e ao mesmo tempo artesanal? Como é que você conseguiu essa... É tudo pesadinho. É a receitinha certinha que tem que seguir. Então, um bombom não sai um com 50 gramas, outro com 55. Não, é tudo pesadinho. 1 a 1, né? Inclusive, a gente, agora, esse último mês, né? A gente fez um investimento em 3 máquinas que vai adiantar demais o processo, né? Vai continuar sendo artesanal, só que essas máquinas vão ajudar na agilidade do processo, né? Então, hoje, para fazer o bombom sonho de valsa, por exemplo, faz a massa do biscoito, pesa tantas gramas do biscoito, 1 a 1 na balança. Então, pesa, depois faz a bolinha, vai pro forno. Aí vem a parte do brigadeiro. Tem a receitinha lá, então bate na panela, tudo direitinho. Quando esfria, pesa 1 a 1, né? Então, a massa. Pra enrolar no biscoito. Pra enrolar no biscoito e depois dar o banho. Com a compra dessas máquinas, como é que vai ser? A gente comprou uma porcionadora que já vai porcionar o biscoito
ali. Então, não vai ter esse tempo da pessoa pegar. E pesar. pesar. Otimiza demais. Então, já vai, né? Funciona. Então, vem a massa e vem o cortador já cortando certinho na gramatura. A mesma coisa vai acontecer com o brigadeiro, né? Que a gente pesava também, então vai porcionar certinho. E depois vem uma máquina de dar o banho, Aí uma pessoa vai enrolar isso, e depois a máquina vai dar o Mas banho. aí a de chocolate. matéria-prima continua a mesma. A mesma. exatamente a A mesma mesma coisa. Qualidade, o que facilita é aquela coisa que poderia ser automatizada. Exatamente. Isso. automatizada. Como, por exemplo, a gente já tem a panela mexedora. Isso. Então, em casa, a gente mexe com a mão. Sim. A panela, como Você é? tem lá uma A colher lá, É. né? Colher de pau em casa. Isso. E a panela fica lá mexendo. Então, a panela vai ficar lá mexendo, a máquina vai cortar ali porcionar o biscoito, a outra máquina vai banhar o chocolate, mas não vai deixar de existir pessoas ali Isso. para poder... Mas o ganho de tempo é enorme. É absurdo. Só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue produzir 500 a 600 bombons por dia. A máquina consegue dar banho em 1000 por hora. Rapaz, a indústria Liga. é uma coisa. Então, Impressionante. a gente consegue... O bombom é um produto que, em datas comemorativas, ele sempre falta, né? Ele sempre falta. E é um produto que sempre tem Eu procura. tô vendo Então- que elas já estão preparando a expansão. É isso que eu tô vendo. Ô meninas, um ponto que a gente sempre aborda, assim, que é muito bom a gente expor isso, nem sempre ocorre ali a conexão, né, da gestão, Sim. né? Como é que vocês conciliam, né, pelo fato de serem irmãs, serem sócias e decidir sobre o mesmo negócio, quando existe ali uma divergência, quando existem ali visões diferentes sobre aquele mesmo cenário, né? Seja sobre investimento, não, eu acho que o certo seria a máquina tal, a outra não máquina tal, né? Sobre problemas, enfim, como é que vocês dividem isso? Puxando o cabelo. Não, brincadeira, longe disso. Eu sou a mais velha. não tenho- Usa esse poder, né? Não, na verdade, eu acho que esse é o menor dos nossos problemas. Sim. Por incrível que pareça, existe uma conexão muito grande, uma visão muito parecida, eu diria que igual, né, nossa. É óbvio que uma opinião ou outra pode divergir, mas eu acho que a gente nunca divergiu seriamente em uma decisão. Eu acho que nas opiniões, sim, e ali na conversa a gente consegue chegar a um consenso. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o menor dos nossos problemas. Sei lá, alguma coisa no marketing, a gente tem um publicitário que de repente é ele ali que, né, que tenta conduzir. Então sempre vai ter ali, na produção, óbvio, a Analice tem uma experiência muito maior, então eu, né? Mas às vezes a Raquel fala, Nanda, você não acha melhor fazer de tal jeito? Porque fazendo desse jeito vai... E aí vai melhorar. Aí eu, realmente levado em consideração. Isso, então, assim, não é um problema. Eu acho que a gente nem precisa se desgastar com Não. isso. Vocês vão respeitando muito a expertise da outra Exatamente. nas áreas ali que Isso. E assim, muito sem ego zero, assim, sabe? Sim, exato. Ego zero. É pensando na Que- empresa mesmo, né? E forte, viu, Ego Zero. Então. Se mais pessoas tivessem essa mentalidade, Sim, elas esqueciam delas e o negócio prosperaria. Exatamente. exato. Então, A gente tá juntas todos os dias. final né? de semana também. É engraçado que às vezes a gente passa um final de Tá de semana sem folga. se ver 1 ou 2 dias e a gente manda mensagem, tô com saudade. Como assim tá com saudade? Você me abria todo Às vezes dia. eu não vou na loja, eu fico só na fábrica, aí ela manda mensagem, cadê Danda, hein? Eu tô querendo Vem falar com ela. aqui. Então, assim, como eu falo, o menor dos nossos problemas é um prazer, na verdade, é uma delícia, né? Trabalhar juntas. A gente se sente muito segura, né? Porque no meio desse dia a gente acaba falando sobre a nossa vida pessoal Sim. e aí mistura tudo e você tá no seu trabalho, mas você tá ali sendo acolhida também por alguém da sua família. Então, isso é muito bom, E eu acho gostoso. que o principal é isso, é sem ego e sempre pensando na empresa, né? Sempre pensando num bem maior, né? Que é o bem da empresa. E que é o bem comum. E que é o bem comum, exatamente. Então, não existe isso, não. Essa é minha área, então não se meta. Não. Sim, sim. Zero. Eu acho que assim, é muito felizes nós de termos uma empresa aracajuana, sergipana, que está se estruturando, que está
que fez uma disrupção no mercado, realmente, remodelou o mercado. E vamos à grande pergunta. Próximos passos. Vamos levar essa empresa para o Brasil? O que é que as empresas estão pensando? Vamos fazer a Cacau Show do Sergipe? Vamos. Migliore. Vamos sim. Então, sonhos, né? Estão aí para ser sonhados. Se a gente não tivesse, né, coragem, vontade, e lá do comecinho, quando a gente, né, ainda era muito pequenininho, se a gente não tivesse apostado, eu acho que, né, com certeza a gente não estaria aqui, né? Quando a gente pensou assim, vamos mudar o nosso negócio. Não, vamos continuar aqui, tá dando certo. Tem uma frase de um amigo nosso que ele fala assim, só cresce crescendo, né? Então, quando você falou, Caiquinho, sobre contratou funcionário, abriu empresa, começou os problemas. Então, se não tiver problema, não tem crescimento, não tem empresa, não tem dinheiro, né? Não tem ganho. Então, a gente tem que encarar mesmo os problemas. Se as regras do jogo são essas, então vamos lá pro imposto, vamos pagar o simples. E a dor, esse sofrimento, ele é a necessidade para o crescimento. Isso, eu tenho o meu livrozinho de sabedoria diária, que foi até um presente de meu avô, e hoje foi sobre isso, o ensinamento. É que você só passa de ano se fizer a prova, e tem que estudar para fazer a prova. E, ninguém quer estudar para fazer a prova, mas então a gente tem sim que encarar. Não, vou ficar aqui na comodidade da casa da minha mãe, que eu não pago aluguel. Estamos ganhando um dinheiro. Que eu, eu tenho aquele teto, tá tudo certo. Não, vamos pagar o aluguel, né? Vamos trabalhar para pagar o aluguel e para pagar o funcionário, e vamos contratar outro, e vamos sair do operacional para a gente ficar só na gestão. Então vamos contratar pessoas para fazer um volume grande de coisas que a gente fazia. Mas hoje, vocês já têm um planejamento concreto ou por enquanto vocês ainda estão focando em estabilizar o modelo que vocês estão? Pronto, a gente acabou de fazer 1 ano de loja, né? E foram muitos desafios, né, durante 1 ano. 1 ano é muito pouco, né, para uma empresa, assim, se recapitalizar, né, se manter ali no padrão, na qualidade, né. Até porque tem que pagar o investimento que foi feito, tem que se manter. E o que a gente preza eu acho que tudo que a gente fez até aqui foi com muito pé no chão, né. Não adianta a gente se deslumbrar com tamanho, com quantidade, com faturamento, se você não formar a base para esse crescimento. Então, assim, óbvio que a gente tem muita vontade e a gente tem mercado, né? Eu digo assim, com muita confiança. Eu tenho um mercado em Aracaju para ter outra loja em Aracaju. Eu tenho um mercado para ter uma loja em outras cidades do estado. Eu tenho mercado para ter uma loja em Salvador. Inclusive, pessoas de Salvador já vieram, sentaram com a gente. Preciso marcar uma reunião com vocês. Quero fazer uma proposta. Vamos levar a Migliore para Salvador. Eu faço investimento. Vocês entram com o nome, com os produtos. Pessoas de potencial. E aí, é o que a gente fala. A gente ainda não tem uma base... Por mais organizado que sejamos, a gente ainda não tem uma base para que a gente sustente esse crescimento. Porque a gente também precisa pensar que a gente é artesanal e que a gente continua prezando pela qualidade. Então, eu preciso me organizar para eu não dar um tiro... Ao mesmo tempo que, assim, ao mesmo tempo que o crescimento ele é maravilhoso, mas jamais uma empresa pode perder seu público. Isso. Se você sabe que seu público tá lá com você porque o doce é artesanal, porque ele tem esse vínculo, se você perdeu isso, acabou. Exatamente. Cresceram e perderam a qualidade. Isso. Quantas empresas a gente já ouviu, né, falar? Não, e às vezes quebra porque cresce. Parece até ilógico, né? Mas a culpa não é só do produto, né? A culpa é de gestão, né? A culpa é tanto que aparece para o público. A gente já teve diversos exemplos aqui de clientes. Teve e tem, né? De cliente que quebrou porque cresceu. Ele tinha uma operação excelente, pulverizou, né? E fugiu da mão. Exato. E aí ele se perdeu. Felipe, a gente já recebeu por baixo, né, Kel? 10 propostas, assim, de
quero vender seu produto no meu, sei lá, no meu café, tipo, na minha lanchonete, sei o quê. Eu falo, não vendo. Porque, veja, às vezes eu não tenho produto na minha loja. Na minha loja. Né? Em data comemorativa. Poxa, no Natal... atender a minha demanda, imagina a sua. Exatamente. E assim, eu acho que muitas pessoas, vamos, bora. Vou vender, é dinheiro, né? Vendo, exatamente. E E aí a minha loja ficando lá, sabe, tipo... E na hora que você bota o produto lá pra ele também, você já perde o controle dessa qualidade do produto. Exatamente. Mas o nome é o seu. Mas Exatamente. o nome é nosso, Exatamente. E a gente tem um controle, assim, chatíssimo, né? Rigorosíssimo em relação a isso. A validade... Qualidade, né? Inclusive agora a gente está passando por um processo grande de melhoria de embalagens, do visual da marca de um modo geral. Vai vir tudo muito, muito legal com a carinha de... Achei legal essa questão do ilustrador precisa, sergipano, eu achei bem legal. Do quê? Do ilustrador. Sim. É um processo que não termina nunca, né? Não de aperfeiçoamento, né? Não termina nunca. Porque quando para, fica pra trás, né? Quando acha assim, agora tá tudo certo, mas tem aquele negocinho que pode ser melhor. É porque a gente precisa ir ali, né? Traçar prioridades e vendo o que é, né? E no nosso negócio, é impressionante. Eu até falei, a gente sempre conversa sobre isso. A gente tem muitas datas comemorativas durante o ano. Sim. Então, é sempre uma coisa atrás da outra, sabe? Sim. A gente nunca tá, ok, tipo, agora a gente... Talvez no comecinho do ano, né? A gente até é estranho. A gente não fica... é linear. A gente até ficou esse ano. Esse começo de ano tá meio devagar, né? Não sei o quê. Deixa chegar a Páscoa. Aí... Loucura de Páscoa. Aí já Dia das Mães. Aí agora Dia dos Namorados, São João, Dia dos Avós. Pronto, final de ano, Natal de novo. Eu acho impressionante que vocês, quanto mais crescem, mais cedo as coisas esgotam, né? Quando, na Páscoa mesmo... 15 dias antes eu fui pensar em pedir, não tem mais. Eu fiz, como assim? 15 dias, falta ainda. E olha que a gente aumenta o volume, viu? Tem empresas que fazem isso de propósito, né? Pra criar escassez. Você não, porque não tá conseguindo dar. Esse ano, Felipe, em relação à Páscoa, o que aconteceu? Com a loja física, as pessoas... A nossa loja precisa ter pronta entrega. Sim. Né? Então, eu não posso comprometer toda a minha capacidade de produção com as encomendas. Sim. E a minha loja se manter vazia durante aquele... Não, mas também vocês não podem produzir demais pra não ter perda. Ou vocês não têm esse problema? Não vai existir esse problema. Não. Por enquanto, nas datas comemorativas, não. Nas datas comemorativas, não. Então, a gente realmente precisou, dessa vez, limitar as data, encomendas, né? as datas de encomenda. Para não prejudicar... Não, você não vai ter produto? Não, eu vou ter produto, mas eu vou ter produto à pronta entrega. Entendi. Porque eu preciso atender aquele cliente que vai deixar pra última hora. É dolorido, né? Dizer não pra ele. É dolorido, porque é uma venda. É uma venda, você vai arriscar. Entendeu? Então, um exemplo. A gente teve uma embalagem de um determinado produto que, quando chegou na última semana da Páscoa, a gente tinha 300 embalagens disponíveis. Eu olhava assim para aquelas caixas e dizia, meu Deus, quanto investimento. E esgotou, e acabou tudo, né? E acabou tudo. Então, assim, foi uma aposta muito certeira. A Páscoa foi muito legal. Eu acho que a gente criou uma maturidade muito grande, assim, nessa Páscoa. Finalmente, a gente chegou, né, Analice, na conta certa da coisa. Gostei do termo, viu? Na conta certa. Exato. Na conta certa da coisa. Obviamente, teve pessoas que não conseguiram, mas a gente, né, falando aqui da Cacau Show, nem a Cacau Show consegue atender todo mundo, porque as coisas esgotam e é uma indústria. Imagine a gente que é tão pequenininho perto dela. Felipe, tem uma notícia ruim pra dizer, que pra quem tá assistindo aí, nós estamos encerrando aqui o bate-papo. Passou voando, né? Passa rápido. Um bate-papo bem doce aqui, bem gostoso. Você que não conhece a Migliore, se tem algo que eu posso dizer, vá lá conhecer, porque você não sabe o que tá perdendo. Não sabe o que tá perdendo. Assim, hoje lá em casa é obrigatório. Minha esposa pega todo final de semana. Se não for minha esposa, minha mãe deixa lá. E ela é cliente Exatamente. Desde muito tempo. A minha eu ainda sou
como é que eu posso dizer, né? Ela fala assim, ó, vamos lá que a gente tem que ajudar o negócio da família. Não é que ela, não é que ela quer doce, não. Ela fala, vamos lá que a gente tem que ajudar. Eu faço, todo final de semana a gente tem que ajudar, né? Tá bonito isso. Agora eu queria, assim, pra gente poder finalizar, que cada um desse um conselho pra quem tá na posição que vocês estiveram lá atrás de tomar grandes decisões, né? Eu acho que quem assistiu sabe. Que quando a gente segue o nosso instinto, né? A gente pode até errar, mas a gente erra tentando acertar. Sim. Né? E a chance de acertar, espero que seja muito alta. Mas o que é que você diria para uma pessoa que está assim na dúvida também, uma grande escolha na vida, conversando com você, Ana? Comece, né? Nem sempre vai ser o cenário perfeito, a gente não vai ter os melhores materiais, né? Eu vejo coisas que eu fazia lá no começo que eu fico, meu Deus do céu, não quero ver essa foto, não, que coisa horrenda. Mas comece, né? Tem que arriscar, assim. Eu acho que o tempo passa de qualquer jeito, né? A gente sempre conversa isso. O tempo passa de qualquer jeito. E se daqui, sei lá, 5 anos, você fala, mas se eu tivesse começado há 5 anos atrás, eu já tava com um negócio muito mais... Só vai saber, né? se tiver feito. Exatamente. Eu diria a mesma coisa, assim, comece, né, arrisque, com o pé no chão, né, com muita responsabilidade e, assim, persista, né, porque hoje a gente vê que as pessoas, na primeira dificuldade, desistem das coisas. É tudo muito rápido, né? Quer resultados muito rápido, é isso que a gente vê na internet, né, resultados, sim, mas para você atingir aquele resultado, você ralou e você começou, não foi ontem que você começou. Então, a gente precisa persistir, acreditar. Não vai ser confortável no começo. Durante o processo, não vai ser confortável. Vai ter momentos de conforto, mas vai ter momentos como a gente, que chega 1º de novembro, a gente só para de trabalhar 25 de dezembro. Sim. Então, a gente trabalha assim, 2 meses, de domingo a domingo, de hora para começar e não ter hora para terminar. E aí, é isso. Persista. Acredite, né, ali na sua intuição e busque também se aperfeiçoar, se profissionalizar e, assim, eu acho que pé no chão é o maior conselho, assim, que eu daria, pra gente não se deslumbrar com coisas muito grandes que você não consegue alcançar. Então, você tem que né, fazer o que a sua mão, onde o seu passo consegue chegar. Perfeito. E para quem não conhece, né, quem ainda não teve o prazer de ir lá, onde é que vocês ficam? Pronto, a gente funciona no Alameda Mall, que fica ali na Hermes Fontes, pertinho do viaduto, onde tem ali o Máximo, a Pague Menos. Então, um ambiente maravilhoso, né? Com estacionamento, extremamente confortável. Tem outras lojas maravilhosas da parte da alimentação. Tem lojas de compras. Então, é lá que a gente funciona. Estamos lá de terça a domingo, funcionando a partir das 11h30 até as 20 horas. Esperando por todo mundo, com a equipe maravilhosa, sorridente, agradável, esperando todo mundo pra gente atender, pra conhecer aquele docinho maravilhoso e um cafezinho também especial. Que coisa boa, o bate-papo de hoje foi muito especial. Então você que acompanha o Conta Certa, continue seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube com nossos episódios semanais. Hoje começamos aqui sobre a Migliore, foi maravilhoso, né? E continue seguindo a gente aí, né, Felipe? Pessoal, muito obrigado por mais uma companhia. Vocês já sabem, deixam aqui suas dúvidas, deixa seu like, porque aqui você sabe, a conta é certa.